mas também chamando atenção, porque se fala muito em Flamengo e Palmeiras, né? Mas é o Cruzeiro mostrando cada vez mais que ele vai brigar por esse título também até o final. É um Cruzeiro. Olha o que o Cruzeiro jogou contra o Flamengo. O Cruzeiro não deixou o Flamengo criar nada no primeiro tempo. Nada. Teve ali uma chance, se eu não me engano, com o Varela, né? Que o Varela cabeceia num cruzamento do Arrascaeta, que foi realmente uma chance de perigo no primeiro tempo. Tirando isso, o Flamengo só criou no segundo. E o Cruzeiro teve uma chance claríssima no primeiro tempo, ali com o Caio Jorge. Essa foi a melhor chance do Flamengo. Essa foi a melhor chance do Flamengo e o Cássio fazendo uma defesaça. Agora, Bruno, é o Cruzeiro também mostrando que tem time para brigar pelo título brasileiro. É um Cruzeiro que jogou de igual para igual contra o Flamengo no Maracanã, não deixou o Flamengo ser dominante, o Flamengo não foi dominante ontem no Maracanã. Do Cruzeiro, assim, é um time... Ontem era muito importante para o Cruzeiro não perder. Se ele perde o jogo, ele ficaria 7 atrás do Flamengo e com um jogo a mais que o Flamengo e estaria atrás do Palmeiras com 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então, uma derrota ontem tiraria o Cruzeiro da briga. E o Cruzeiro mostrou que ele briga, né? Ele empatou o jogo, poderia ter vencido qualquer lado. Se fosse 1-0 para o Flamengo ou 1-0 para o Cruzeiro, estava tudo certo. O Cruzeiro fez um jogo igual ali no Maracanã. E até agora o Cruzeiro jogou com os 2, Palmeiras e Flamengo no Mineirão, e ganhou dos 2, e jogou com o Flamengo no Maracanã e empatou. Então o Cruzeiro vai se colocando, sim, como um candidato a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ele tem uma pequena vantagem de calendário, que são nas semifinais da Libertadores, em que os outros 2 vão estar jogando e o Cruzeiro vai ter semana livre. Então o Cruzeiro, ao não perder ontem, deixou o Cruzeiro vivo na briga pelo Campeonato Brasileiro. É uma grande campanha do Cruzeiro na competição. Agora, teve uma declaração, Flávio Prado, do Leonardo Jardim, que repercutiu e com razão, porque ele realmente falou o que ele pensa sobre o Flamengo, porque o Leonardo Jardim, ele deixa bem claro, o Flamengo não gosta de jogar contra times que gostam de jogar, contra times que querem atacar. Ele deixou isso claro e ficou realmente bem claro para todo mundo que ele tem uma parcela de razão diante do jogo de ontem. Vamos ver aí o que disse o Leonardo Jardim sobre o Flamengo e depois a gente vai debater essa declaração do Leonardo Jardim e depois teve um desabafo do Cássio, tá? O Cássio pediu mais respeito ao Cruzeiro pelo que o Cruzeiro vem jogando. Vamos ouvir aí o Leonardo Jardim. É trabalhando, acreditando naquilo que são os nossos jogadores, cada um acreditar naquilo que é as suas qualidades, é trabalharmos em termos de grupo dentro de uma estratégia coletiva e saber que quem joga no Cruzeiro tem que ter esta capacidade em qualquer campo, não se pode diminuir em relação ao adversário, tem que ter uma atitude, pode não ganhar, porque às vezes o resultado não é bem aquilo que as equipas pretendem, não é só aquilo que as equipas pretendem, mas em termos de compromisso, em termos de qualidade, temos que apresentar em qualquer estádio e foi isso que os jogadores fizeram. Não ganhamos 4 pontos ao Flamengo, dificilmente outra equipa do nosso campeonato vai ganhar 4 pontos ao Flamengo, estamos satisfeitos, mas eu disse aos jogadores quando acabou o jogo, este ponto só vai valer se no próximo domingo contra o Sport tivermos capacidade de fazer 3 pontos. A conversa com os jogadores foi muito franca, como eu sou, também como pessoa. Eu disse aos jogadores que tínhamos que vir aqui ao Maracanã jogar, porque o Flamengo não gosta com equipas que jogam. O Flamengo gosta de equipas que deem a bola ao Flamengo para o Flamengo jogar. E eu, esta semana, só trabalhei quase 90%, além das bolas paradas, as situações com bola. Trabalhei as situações com bola para que a equipa, quando tivesse a bola, tivesse um pedacinho mais confiança de ter a bola e de circular a bola, quer de um lado, quer do outro. E foi isso, para vocês já mostraram muitas vezes da vossa qualidade, em casa ganhamos ao Flamengo, porque não voltar a repetir, o jogo decide-se dentro das 4 linhas, não é fora. Os adeptos
apoiam, mas também não jogam, não é? Os adeptos não vão jogar, por isso acho que os jogadores interpretaram bem e também mostraram aquilo que rigor, intensidade, organização, mas com bola, meus amigos, temos que jogar, que é uma forma também de criar problemas ao adversário tendo a bola. E foi isso normalmente, dei os parabéns aos jogadores e já os disse que este ponto só tem significado se ganharmos o jogo ao Sport, e isso é fundamental. Você vê, né, Flávio, o que é um bom treinador. O cara observa a falha de um time, né? Ele deixou claro, o Flamengo não gosta de jogar contra times que jogam. E aí ele deixa claro que ele focou os treinamentos do time dele com a bola no pé. Ou seja, por quê? Porque ele treinou o Cruzeiro para ter a bola e para jogar, sabendo que o Flamengo não gosta de enfrentar times que jogam, Flávio. Realmente ganhou do Felipe Luiz no confronto dos treinadores o Léo Jardim. E outra, Flamengo realmente ficou meio perdido jogando contra esse Cruzeiro que buscou ter a bola? Em alguns momentos sim, em outros não. O time dos times, né, do Leonardo Jardim são times que normalmente não ficam com a bola. Ele é um treinador de, como ele disse, intensidade, bolas longas, velocidade, contra-ataque. E ontem, em alguns momentos, realmente ele tocou a bola, ele trocou passes, porque era interessante para um time como o Cruzeiro para um time como o Flamengo ser incomodado. Os estilos são diferentes. O Felipe Luiz realmente gosta de ter a bola, gosta de trocar passes, gosta da bola com ele. É o estilo mais ou menos a escola do Guardiola, só que às vezes soltando o time com velocidade final, estilo Klopp. É mais ou menos isso. Não é estilo Simeone, que ficaria um pouquinho mais parecido com o Leonardo Jardim, se bem que a intensidade e a força de jogo do time do Leonardo Jardim também passa por uma saída rápida do jogo, retomada de bola rápida. Enfim, é uma briga tática legal. O Leonardo Jardim é um técnico experiente, é um técnico de disputar Champions, é um time de desbancar o Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. O Felipe Luiz é um técnico jovem, mas que fez um duelo bacana com ele. Mas tem razão, ele tentou incomodar o adversário naquilo que o adversário mais gosta de fazer, que é ter a bola, trocar passe e fazer o estilo dele prevalecer em campo. O Cássio, ele fez um desabafo ontem, que a gente vai mostrar aqui, que ele falou que falta, às vezes, respeito ao Cruzeiro. Eu vou até discordar, eu me dou muito bem com o Cássio, tá? Pode até voltar, Kaique, eu já vou ler. Eu me dou muito bem com o Cássio, ele se fala muito, inclusive, nas redes sociais. É um cara que eu gosto bastante, é um cara muito gente boa, é um cara sério. Agora, eu não acho que é uma falta de respeito, não. Eu acho que todo mundo valoriza muito o que esse Cruzeiro vem fazendo. Agora, eu acho que realmente, por não estar no eixo Rio-São Paulo, sim, acho que às vezes não tem o holofote que poderia ter esse Cruzeiro. Aí sim. Mas falta de respeito eu não concordo, porque eu acho que o Cruzeiro é muito valorizado. Inclusive aqui a gente fala muito desse Cruzeiro, do Caio Jorge, do que o Léo Jardim vem fazendo. Mas realmente, para o que o Cruzeiro vem fazendo depois de um momento tão delicado, meu Deus, se fosse qualquer grande clube do eixo Rio-São Paulo, estaria sendo holofote, a recuperação, a volta por cima. E eu acho que o Cássio tem motivos para, vamos valorizar mais? Só não acho que tem falta de respeito ao Cruzeiro. Isso eu não acho, não. Eu acho pelo contrário. Eu acho que se reconhece muito o que o Pedrinho e principalmente, Pedrinho e Léo Jardim, esses dois principalmente, o que esses dois caras fizeram com o Cruzeiro, que tava uma draga, porque, vamos ser sinceros, o Ronaldo comprou o Cruzeiro, tirou o Cruzeiro da Série B, mas o Ronaldo em momento nenhum chegou perto de tornar o Cruzeiro de novo uma potência para brigar por título. Não chegou perto. Aí o Pedrinho compra o Cruzeiro e faz realmente, principalmente com o treinador que trouxe, esse Cruzeiro voltar a ter respeito, esse Cruzeiro voltar a brigar por título. Então, eu acho que Pedrinho e o Léo Jardim, principalmente, merecem esse reconhecimento. O desabafo do Cássio, Bruno, antes de eu te passar a palavra, foi esse aqui. Vou pedir para o Kaique botar na tela para gente. Ele disse, se você for pegar
o Campeonato Brasileiro, quantos times conseguiram fazer 4 pontos em cima do Flamengo? Um time muito difícil, muito competitivo, vai brigar até o final. E a gente veio aqui e lutou. Acho que também por uma resposta no nosso time, né? Estou escutando muitas coisas, até com um pouco de falta de respeito sobre a campanha que o Cruzeiro vem fazendo. O Cruzeiro vem disputando com 2 times que vem há 5, 6 anos com bons elencos e brigando por títulos. A gente merece um pouco mais de respeito. O Cruzeiro vem fazendo um grande campeonato. Vem fazendo realmente um campeonato gigante, gigante como foi a defesa do Cássio ontem, né? Cássio mais uma vez sendo importante. Se o Cruzeiro deu uma volta por cima, Bruno, o Cássio também deu. Foi muito questionado se já devia abandonar a carreira e aí é titular de um time que está brigando pelo título brasileiro, Bruno Prado. Sim, ele fez uma defesa muito importante. Aí até entra no que a gente estava falando do Lino antes, e claro que são estágios diferentes, o Cássio é um veterano já, mas assim, às vezes uma falta de paciência por um período curto, né? O Cássio, no clube em que ele é um ídolo gigante, que é o Corinthians, por um período em que ele não estava bem mesmo, as críticas passaram um pouco do tom, né? O cara vai ter momento ruim. Aí parecia que o Cássio estava acabado, e não está. Ele, em 2023, ele ajudou muito a levar o Corinthians longe nas Copas, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, defendendo pênaltis, foi importante. E foi exaltado como sempre nas grandes defesas. Mas aí ele teve um momento ruim em 24 e aí cai o mundo em cima do cara. Eu acho isso muito injusto no futebol, ainda mais com um cara do tamanho dele. Já acho que isso aí é meio precipitado com caras que chegaram há pouco tempo no clube, como Vitor Roque e Samuel Lino. Imagina para um cara desse tamanho, do Cássio. Que todos os ídolos tiveram momentos ruins em algum momento. O Messi, ele jogou bem o tempo inteiro? Não. O Cristiano Ronaldo jogou bem o tempo inteiro? Não. E até vindo para a nossa realidade aqui de jogadores do nosso dia a dia, vão falar, 2019 o Flamengo foi maravilhoso. Foi, mas todos os jogos foram bons? Não. O São Paulo, quando foi tricampeão brasileiro, ele foi maravilhoso o tempo inteiro? Não, teve oscilações, momentos ruins. Então, acho que a gente tem que entender melhor, assim, que o jogador e o time vão oscilar, e isso faltou esse entendimento, paciência, até respeito na saída do Cássio do Corinthians, onde ele é um ídolo gigante, um dos maiores da história e para alguns até talvez o maior. Entre os 5 maiores ele está com certeza. E sobre a campanha do Cruzeiro, a campanha é excelente e não acho que falta respeito, não. Eu não sei, talvez alguma outra pessoa tenha falado alguma coisa meio mais fora do normal, mas o que eu vejo de comentários sobre o Cruzeiro, eu não acho que falte respeito. Acho que é normal, até pelo que está na declaração do Cássio, que você leu aí, acho que é normal que acreditem mais na possibilidade do Flamengo ou do Palmeiras vencer o campeonato. Eu mesmo sempre falei que eu acreditava mais nos 2, Flamengo e Palmeiras, na disputa do que no Cruzeiro pelo título, até pelo que o Cássio falou, porque eles estão num processo mais adiantado, eles estão há mais tempo com elencos fortes, brigando por títulos e conquistando títulos. O Cruzeiro, ele está num processo de reconstrução. E o que é maravilhoso, já se o Cruzeiro terminar em 3º lugar, é uma campanha fantástica. Mas claro que ele está na briga pelo título, aí não é questão de opinião, é uma questão de matemáticas. E ainda mais sempre tendo empatado ontem. Na matemática, é claro que o Cruzeiro pode ganhar. Mas acho que é natural que muita gente tenha essa opinião de que é mais provável que ganhe ou o Flamengo ou o Palmeiras, porque eles estão num estágio mais consolidado. Cruzeiro está numa reconstrução. É a primeira vez, depois da queda para a Série B, que o Cruzeiro está ali numa posição como essa na tabela. Então é natural que tenha que as pessoas acreditem um pouco mais em trabalhos que estão mais consolidados, que o Cruzeiro pode alcançar daqui a alguns anos. Tem razão, Flávio Prado, o Cássio nesse desabafo? Eu acho que não. Eu acho que o time do Cruzeiro tem sido realmente enaltecido. Mas o problema todo é que o Cruzeiro, né, os dirigentes do Cruzeiro lá atrás, antes do Ronaldo comprar o time, eles tiraram o respeito do Cruzeiro, eles não respeitaram o Cruzeiro. O Cruzeiro virou motivo de noticiário policial, o Cruzeiro caiu para a Série B e não conseguia sair. O Cruzeiro foi desrespeitado pelos caras que estavam lá dirigindo o clube, uma coisa horrorosa, fazendo com que o time entrasse naquela linha de, o que vai ser o Cruzeiro acabou e tal.
Ronaldo volta timidamente com o Ronaldo, né? Volta, bota uma grana, dá uma diminuída, sai do noticiário policial, entra no noticiário positivo com o Ronaldo, nome mundial. E aí, quando chega o Pedrinho, dá um novo passo, mas é começo de uma nova etapa. Então, eu entendo o jogador, ele está sentindo o progresso do time, está crescendo muito, está fazendo um grande trabalho, pode eventualmente ser campeão. Mas é isso, a gente hoje, eu pelo menos, tenho Palmeiras e Flamengo com Barcelona e Real Madrid. São os dois favoritos. Quem aparecer é um extra. E acho difícil que apareça, a menos que o Cruzeiro continue nessa linha. Nós teremos 3 times pleiteando os títulos. Hoje temos 2. E o Cruzeiro é o desafiante do momento. Vamos ver qual vai ser a sequência. O trabalho começou agora. O Pedrinho está aí há menos de um ano, né? Menos de um ano. Então, quer dizer, é um trabalho muito no comecinho. Está sendo muito positivo, está muito legal. O trabalho do Leonardo Jardim está sendo muito bom. Agora, vamos ver qual vai ser a sequência. Mas eu acho natural uma certa desconfiança ou uma comparação diferente do que a gente faz com Palmeiras e Flamengo, que realmente são 2 times que já estão aí mostrando serviço e vão disputar os próximos campeonatos todos. Libertadores, Brasileiro, próximos 5, 6 anos, os 2 favoritos são Palmeiras e Flamengo. Vamos escutar o que o Felipe Luiz falou, né, sobre a partida do Flamengo. Ele falou da dificuldade do jogo. Vamos escutar aí o Felipe Luiz. Não paramos de aprender nesse trabalho aqui. Todo dia é uma experiência nova. E estou muito feliz. Já falei em outras ocasiões aonde eu estou. Estou muito feliz de estar liderando esse grupo de jogadores. E acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje do banco de reservas ali. Foi um jogo altamente tático, muito estudado pelas duas partes. Foi um jogo muito intenso, mas uma intensidade europeia e difícil quando é primeiro contra segundo. Até então era, é claro, sempre é altíssimo nível e a balança sempre pode pender para qualquer um dos lados. Hoje é um resultado absolutamente normal, primeiro contra segundo. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente não conseguimos os pontos que precisávamos. O campeonato é longo, são 38 rodadas, e o que importa é chegar acima do segundo na última rodada. Estamos na briga, esses 3 clubes. Hoje era uma grande oportunidade para a gente deixar o Cruzeiro para trás. Não conseguimos, mesmo assim temos uma vantagem de pontos considerável para eles, com esse jogo a menos, né? Contando se vencesse esse jogo. E é verdade que o Palmeiras está vencendo o jogo que falta, estaria empatado a pontos com nós, mas existem muitos jogos pela frente, e o que nós temos que ver é que nós estamos na briga, que a primeira fase do retorno, os primeiros 9 jogos são complicados. Estamos melhor nesse momento que estávamos no retorno, no turno, 3 pontos a mais somamos nesse primeiro começo de retorno do que o turno. Não sei se me expliquei bem. E ainda temos, como você falou, confronto direto com o Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com o Cruzeiro. Tem jogos difíceis, nós temos jogos difíceis. É o campeonato mais competitivo do mundo. E vai ganhar quem for mais regular no final e vai ser a melhor equipe no final das contas. Por isso, pés no chão, humildade, continuar trabalhando e tentar ser campeão. Olha aí, ó. O Felipe Luiz, eu acho que ele sempre vai muito bem, né? Nas coletivas de imprensa. Eu estava pensando aqui, você acha que algumas falhas de finalização do Pedro também podem ter tirado o espaço dele? Porque você falou, o Felipe Luiz está buscando um finalizador, o Pedro só joga por isso. Só que ele perdeu o gol contra o Estudiantes, chance claríssima. Perdeu o gol contra o Atlético Mineiro, claríssimo, quando o Flamengo foi eliminado. Ele também veio desperdiçando chance. Você acha que isso também pode ter tirado o espaço dele ou não? Eu acho que sim, para esse jogo, pensando para esse curto prazo, acho que sim, porque ele é um cara que faz gol, né? Por isso ele tem espaço, ele joga bastante, e nos últimos jogos ele não conseguiu aproveitar bem as oportunidades. Acho que ele tem um espaço no elenco, porque ele é o cara que faz gol, que normalmente é o artilheiro do time, né? Esse ano até é o Arrascaeta, mas normalmente ele é o artilheiro do time. Até porque esse ano ele também é um ano que ele volta de lesão, então ele esteve abaixo, que é natural. Então, nos últimos jogos ele não foi tão eficiente na parte de finalização. Então, acho que isso tirou uma dúvida do Felipe Luiz para o jogo de ontem, né? Se ele tivesse feito gols nos últimos jogos, acho que dificilmente ele ficaria no banco no jogo de ontem.